Dor e saudade. São Sebastião realiza missa de 7º dia das vítimas do acidente envolvendo um ônibus fretado que transportava universitários na rodovia Mogi Bertioga. Depois do luto oficial em São Sebastião, voltar para as aulas foi difícil para os alunos e também para os motoristas de ônibus que precisam pegar as estradas. A Aedes aegypti avança na região. Lorena confirma segundo caso de febre chikungunya. Alimentos mais caros no supermercado. Sobe o preço da cesta básica na região. E dos alimentos típicos das festas juninas também. Clima de congelar. Baixas temperaturas continuam na região e pode gear novamente na Serra da Mantiqueira. E a generosidade por meio da doação. No Dia Mundial do Doador de Sangue, vamos mostrar que o gesto pode mudar a história de muita gente. Polícia Militar e igrejas evangélicas de Taubaté se mobilizam no Dia Mundial da Doação de Sangue. Fique conosco, o Band Cidade, segunda edição, começa agora. Olá, muito boa noite. Está marcada para daqui a pouquinho, às 8 da noite, em São Sebastião, a missa de 7º dia das vítimas do acidente envolvendo um ônibus fretado para o transporte de universitários na última quarta-feira na rodovia Mogi Bertioga. 18 pessoas morreram. A celebração religiosa será na Igreja Matriz, em Boiçucanga, e quem está lá no litoral norte e fala com a gente agora ao vivo é a Maiara Gouveia. Boa noite, Maiara. Boa noite, Gianda. Olá a todos que acompanham o Band Cidade. Como você disse, eu estou aqui na Igreja Sagrado Coração, que é a matriz da paróquia de Boiçucanga, que abrange 11 comunidades de São Sebastião. A missa começa daqui a pouco, às 8 horas da noite. As pessoas ainda estão começando a chegar. Como vocês podem ver, ainda tem pouca gente aqui dentro da igreja. Essa missa vai ser celebrada a pedido das famílias da cidade e vai ser em intenção das 18 vítimas que morreram no acidente na rodovia Mogi Bertioga. Às 7 horas da noite também vai ter uma outra missa, portanto, daqui a pouco no Centro Histórico de São Sebastião. E amanhã as celebrações acontecem em Barra do Saí, Boracéia e Barra do Una. Eu conversei agora há pouco com algumas pessoas que trabalham aqui na igreja, alguns moradores que passaram por aqui, que entraram aqui na igreja, todo mundo me disse a mesma coisa. A cidade ainda está muito chocada, a cidade toda ainda está muito abalada com o que aconteceu, ou seja, o clima aqui ainda é de profunda tristeza, todos ainda muito abalados com esse acidente. Lembrando que essa tragédia aconteceu na última quarta-feira, por volta das 11 horas da noite, na rodovia Mogi Bertioga, no quilômetro 84. O ônibus em que os estudantes estavam se chocou com uma pedra, com um rochedo que estava na pista oposta, no sentido oposto, e aí, infelizmente, esses 18 estudantes vieram a falecer. A Polícia Civil de Bertioga investiga ainda as causas do acidente, se a pista estava escorregadia, molhada, se houve falha no freio ou se realmente o motorista estava em alta velocidade. O ônibus está sendo periciado e a gente deve receber, dentro de alguns dias, dentro de algumas semanas, as novidades dessa investigação. São esperadas para essa missa aqui de hoje cerca de 400 pessoas, ou seja, a igreja deve ficar lotada. Eu fico por aqui, vou acompanhar essa celebração, essa homenagem a essas 18 vítimas, e a reportagem completa você acompanha amanhã no Band Cidade, segunda edição, a partir das 10 para 7 da noite. Gianda, é com você aí no estúdio. Ok, Maiara, muito obrigada. Boa noite, bom trabalho para vocês, que com certeza realmente a igreja deve ficar lotada devido a essa tragédia. Olha, ontem uma equipe do Band Cidade foi acompanhar a primeira viagem dos estudantes de São Sebastião rumo a Mogi das Cruzes, depois desse trágico acidente aí que matou 17 jovens e também um motorista na última semana. E para retomar toda essa rotina, cada universitário levava, além dos livros, do material escolar, dor, saudade e a lembrança dos que não vão mais viajar todos os dias. Uma bagagem pesada que muitos vão ter de carregar por toda a vida.
Entrar no ônibus e seguir para a faculdade. Uma rotina normal na vida desses estudantes, não nesta segunda-feira. Essa viagem nunca mais vai ser a mesma pra gente. Poderia ser qualquer um de nós, está sendo muito difícil. Na retomada do transporte universitário para Mogi das Cruzes, como não lembrar dos colegas que na última quarta-feira estavam sentados lado a lado e não voltaram para casa? Tá difícil. Muita gente não quer subir. Eu só estou subindo porque tenho que apresentar um trabalho, mas por mim eu não subiria mais. Foi a primeira viagem depois do luto oficial em São Sebastião pela morte dos 17 estudantes no trágico acidente na rodovia Mogi Bertioga. Marcele não se conforma com tantos sonhos interrompidos. É difícil de aceitar por ser pessoas tão jovens. Nosso diploma vai ser por eles. A conquista do nosso diploma, além, de conquistar os nossos sonhos, vai ser por cada um deles que, infelizmente, não puderam concluir o sonho deles. Thales faz o trajeto diariamente. No dia da tragédia, voltou em outro ônibus. É uma angústia de subir nesse ônibus e passar pelo local novamente e saber que ali aconteceu aquela tragédia, né? Você perdeu bastante amigos nessa viagem? Muitos, todos, inclusive o motorista. Todos eram amigos. Das 14 linhas da União do Litoral que saem de São Sebastião, 6 levam universitários para as faculdades de Mogi das Cruzes. Seguir viagem depois do acidente foi difícil até para os motoristas. Eu sei que é difícil voltar, mas você tem que ser profissional e consciente que você tem que ser muito mais do que você imagina, né? Superar isso e seguir a vida, né? Este estudante reclamou da conservação de um dos veículos da empresa União do Litoral. O nosso ônibus é o mais velho, olha, eles até mandaram um novo agora. Teve uma vez na serra que o ônibus estava saindo o pneu e já aconteceu de não ter freio e não tem cinto de segurança e os bancos são quebrados. Aí agora mandaram esse novo aí depois de tudo que aconteceu. O diretor da empresa afirma que todos os ônibus estavam com a vistoria em dia. O veículo é licenciado, é vistoriado, está tudo documentado, seguro em dia. Por se tratar de um veículo com mecânica pesada, 1000 coisas podem ter acontecido. Só a perícia vai dizer a verdade. Ele também garantiu que o motorista Antônio Carlos, que também morreu no acidente, era rígido com a segurança e que nunca teve reclamações do funcionário. Não temos registro de nenhuma reclamação dele. Nós não temos registro de nenhuma multa de trânsito, tendo ele condutor do veículo. Então, dizer que ele estava com excesso de velocidade, que ele estava conduzindo com irresponsabilidade, não estava. Houve alguma fatalidade. As causas ainda estão sendo investigadas pela polícia, que retomou esta semana os depoimentos de testemunhas e sobreviventes. O laudo da perícia também não foi concluído. Enquanto isso, a vida continua. Na chegada em Mogi das Cruzes, os estudantes fizeram uma homenagem às vítimas. Difícil, né? Olha, agora a gente vai falar então da luta contra o Aedes aegypti. Mesmo em época de baixas temperaturas, as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti continuam avançando na região. Lorena confirmou hoje o segundo caso de febre chikungunya no município. De acordo com a prefeitura, a nova vítima é uma mulher de 45 anos e irmã gêmea do homem, que foi o primeiro caso da doença registrado na cidade em março. Ao todo, a região tem 12 registros de febre chikungunya, 5 em São José dos Campos, 2 em Taubaté, 1 em Jacareí, 1 em Cachoeira Paulista e outro em Ilhabela. A Agência Nacional de Saúde autorizou no início deste mês que os planos de saúde aumentam os valores das mensalidades em até 13,55%. Mas o preço mais caro não representa muitas vezes um bom atendimento aos pacientes. Ainda muita reclamação sobre a qualidade do serviço prestados aí pelas operadoras.
Os planos de saúde estão autorizados a reajustar os valores em até 13,5%. Algumas empresas mudaram os preços e já oferecem serviços mais caros. No entanto, com os problemas de sempre. Em maio, o filho da dona Luzia teve uma crise nervosa e precisou com urgência de consulta com um psiquiatra. Mas a única profissional disponível no convênio, em Taubaté, estava em licença maternidade. Como opção, a Luzia teria que ir com o filho para outra cidade. Quem conhece sabe que psiquiatra precisa de acompanhamento e ela não pode receitar medicação sem antes fazer os exames que se fazem necessários. Então, como é que eu ficaria me deslocando de Taubaté para São José, de São José para Taubaté, para levar uma pessoa com uma crise nervosa, precisando de um atendimento e que depois como é que seria feito esse acompanhamento? Resultado, mesmo pagando R$ 400 por mês com o plano de saúde, dona Luzia teve que recorrer à rede pública para conseguir que o filho fosse consultado. E este não foi o único problema que teve com o plano. Em 7 anos, coleciona inúmeras reclamações na ouvidoria e muita insatisfação com o serviço. Ela conta que a mãe, de 76 anos, paga R$ 900 por mês com o plano de outra empresa. E mesmo com um valor tão alto, também já teve dificuldade para conseguir atendimento. O mal dos convênios médicos. Tudo para eles é assim. Não tem em Taubaté. Vai para Caçapava, vai para São José. Eu já cheguei aí para Caçapava para um atendimento de retinólogo, porque em Taubaté não tem retinólogo no plano. E agora? É sempre assim? Quer dizer que numa necessidade de um médico, que você precisa de acompanhamento do médico, você vai ter que ficar se deslocando de uma cidade para outra? Eu não tenho carro. E também não tenho obrigação de ficar saindo. O aumento no valor dos planos, autorizado pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, diante de casos como esses, revolta mesmo os usuários. Aqui em São José dos Campos, foram 111 reclamações feitas contra convênios médicos nos 5 primeiros meses do ano. 3 planos de saúde estão entre as 50 empresas com maior número de reclamações no PROCON da cidade. O consumidor normalmente procura o órgão para relatar falhas na cobertura e em reajustes. Muitas vezes o consumidor ele chega aqui, foi feita uma solicitação do médico e o plano de saúde não faz a liberação de determinado exame, determinado procedimento cirúrgico, liberação de material que foi solicitado para o médico. Esse é o nosso cargo-chefe de reclamação. Além dos aumentos, que em alguns casos chega a ser realmente abusivo, que é praticado pelo plano de saúde. E para o consumidor obrigado a pagar mais pelo serviço, resta a indignação. A maioria das pessoas procuram um plano de saúde para que elas tenham mais segurança, comodidade, tranquilidade de levar seu familiar, entendeu, até lá e ter aquele atendimento. Se você também enfrenta alguma dificuldade aí com planos de saúde, envie sua reclamação aqui pra gente. Você pode usar o nosso aplicativo, Você na Band Vale. Nele você ainda pode mandar fotos, vídeos de outras sugestões de reportagens. Participe do nosso jornalismo. O aplicativo é de graça e está disponível para os sistemas Android e iOS. No próximo bloco, um guarda civil de Jacareí é assaltado em frente a uma escola. E também tem a previsão do tempo para amanhã. Será que vai continuar o frio? Eu te conto daqui a pouquinho, 7h03. Até já.